Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTuber, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui, Marcos Valério Rocha, em nossas reflexões semanais sobre problemas e fatos da semana e relação com alguns temas filosóficos, políticos, culturais, né? Que nos vem essa semana. Um fato preocupante foi um ataque de um aluno a um professor, escola primária, secundária em São Paulo, de novo outro, né? E a preocupação que os dados recentes está havendo um aumento da ocorrência desses fatos na sociedade brasileira, né, em escolas, ataques. Já teve ataque em alunos, né, e agora contra professores. Uma professora, inclusive de idade, que resolveu voltar à aula, a lecionar por pura vocação e necessidade, né, e acabou perdendo a vida. Esse vem num contexto. Tem uma matéria, saiu num jornal de Minas Gerais, dando uma outra visão, né? Criticando o pensamento de esquerda por essas situações e criar no mundo a sensação de que o natural é a pessoa ser boa, e quando o natural é que a pessoa é má, né? Evocando Hobbes e Rousseau, lá da Revolução Francesa, a época da Revolução Francesa, né? A transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que as escolas deveriam se militarizar no sentido de se armarem, armar os professores, porque a tendência, essa é uma tendência normal da pessoa, algo meio estranho que saiu no Jornal de Minas, que nós vemos pela internet. Mas outros já fazem o contrário, né? Que foi o avanço do pensamento liberal de direita, em que se valoriza o sucesso a qualquer custo, né? E as pessoas que não conseguem galgar o sucesso são renegadas, não fazem parte da sociedade, são desprezadas. Esse clima parece que e vem aumentando mais e mais depois da queda do Muro do Berlim e depois também no Brasil do último governo, que era um governo de direita e tinha esse pensamento, né? E as pessoas devem se armar porque o outro realmente é um mal, né? E o bem maior é Deus, e veio para subjugar esse mal, essa divisão maniqueísta, que até com a visão de Deus, mais nesse, não o Deus do amor, mas o Deus da ordem, né? E os políticos emanam essa visão de força, né? Essa é uma visão clássica no mundo, né? Do pensamento social ainda hoje, mas nos Estados Unidos, e, e é um pensamento de ordem capitalista, que o capitalismo pressupõe essa divisão, né? E pressupõe isso como competitividade, como um bem, essa divisão, essa disputa de lideranças e de poder para o desenvolvimento da sociedade, mas trazem essas distorções. A maior parte do mundo é a que tinha mais ocorrência no Brasil, está tendo mais ocorrências nesse sentido,
em escolas, né? Escolas é o fundo primordial básico de formação da pessoa para ele atuar na sociedade quando adulto. Então, é, a escola passando a transmitir esse pensamento, né, acaba transmitindo esse lado competitivo e exagerado que gera essas situações. Essa é a posição mais clássica, que inclusive outros liberais já têm vindo buscando um sentido maior de escola e um sentido maior de liberdade e de respeito à liberdade do outro, né? Como um outro tipo de liberalismo que valoriza as diferenças, né? Então não vão ser todos que vão galgar uma posição, mas todos merecem um, um status de dignidade como indivíduo. É um outro tipo de pensamento liberal. E ainda tem o de mais à esquerda que fala da questão social, né? Que é preciso realmente uma visão coletiva primordial, que o coletivo é totalmente maior. Esse jogo está sendo travado mundo afora, mas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Jogo de direita e esquerda e de pensamento social. E nós pensamos que tem de ter realmente, não pode se ter uma visão de mercado, uma visão unilateral de sociedade com vistas só para as pessoas que galgam vantagens por qualquer tipo de, de, de habilidade, né, que o faz gerar e ser uma pessoa maior que as outras, e a partir daí ele tem uma função dominante. Ele tem de ser formado a ver os outros como iguais em direitos, e as diferenças decorrem por acidentes durante o percurso, né? Que toda pessoa natural ela tem como meta, e essa é o principal, né? Dentro até do questão do hegelianismo, do idealismo, ter esse ideal de respeito igualitário com os outros. Por isso aí, até o pensamento hegeliano já vem nesse sentido. A totalidade hegeliana é uma totalidade que respeita as individualidades, né? E não desconhece essas discrepâncias que existem entre as pessoas, mas cada pessoa pode galgar espaços dentro de algumas características próprias, não precisa ter um caminho predeterminado que só as pessoas que seguem esse caminho é que merecem. Outras talvez não tenham um retorno financeiro grande, mas em outras áreas, né, que ele possa se desenvolver, ele pode angariar também algum espaço econômico primordial. Isso que a sociedade tem de garantir, basicamente. E esse é o nosso pensamento dentro desse assunto. E nós falamos, agora não vamos desconhecer. Até hoje nenhum sistema conseguiu de maneira totalmente uniforme que todos se postem iguais, sempre vai haver divergências nesse mundo, né? E nesse sentido estamos inaugurando a Semana Santa católica cristã, né? Que relembra a morte de Cristo. São Paulo falava, nós pregamos um Cristo da cruz.
Eu sempre lembrava isso. Até muitas igrejas ainda dentro desse boom evangélico, às vezes querem inventar só o Cristo da glória, glória. Mas até Paulo sempre falou, nós pregamos uma loucura, que é o Cristo da cruz, temos de lembrar o Cristo da cruz. E para até nos refazermos, o importante do cristianismo é esse lá, visualizar esse outro lado de outras pessoas que não têm a chance de ter um sucesso total, mas que merece, como ele não teve essa chance, ele morreu totalmente desprezado. Nesse domingo nós vamos ver ele glorificado, e aí tem muitas igrejas que querem ver esse Cristo Rei glorificado, né, no domingo de Ramos, mas aí na sexta-feira ele vai ser crucificado e vai o povo levantar conta, né, pedindo para que o crucificassem segundo a narrativa bíblica dos evangélicos. E nós vamos rememorar essa trajetória, toda a trajetória humana, e aí que se está a originalidade até hoje do cristianismo, nesse sentido. Então, aqueles alunos que, de um lado, uns que se acham a nação, integrantes da nação vitoriosa, santa, desse nacionalismo exacerbado, com pouco tempo agora que nós tivemos, né? E que os outros são pessoas desprezíveis. Hoje tem outros desprezíveis, que são desprezados, né? Os noias, os que se entregam às drogas, os mendigos, andarilhos, têm os seus problemas. Não vamos falar assim, que são tem de confiança de ser santo na sua individualidade, que ela está sendo marcada por alguma coisa ali, né? Mas não pode ser uma pessoa totalmente desprezada. E esse jogo vir à tona nessa fase da juventude, né? E que as pessoas estão na indecisão sobre o que rumo vai ter mais na vida, estão na escola, e tem pessoas que têm esse lado competitivo e de desprezo, e aí é que surgem os bullies, né? Os bullies, e o sentido maior é esse, né? É o desprezo de uma pessoa que acham que ele é incapaz de galgar alguma coisa. Ele pode ser incapaz por uma coisa, mas é capaz por outra. Mas o bolo fundamental é isso. Então, isso é que nós todos, que eu estou refletindo, e muitos, quem vê nossa página no Facebook, sempre colocamos. O Facebook é um aparelho melhor, que dá para você colocar mais texto, né? Nós sempre colocamos notícias, e essa semana, para se colocar bem nessa clima da Semana Santa, tem essa passagem, teve esse fato no Brasil, né, da escola, em que uma professora foi esfaqueada e outros alunos esfaqueados também. Mas já teve outros casos mais sérios, que se mataram mais gente. E tem uma disseminação na internet dos heróis da Marvel que subliminarmente entronizam o herói. Os heróis é sempre em vista de um bandido. E essa visão de bandido, quando estilizada demais, e quando numa visão jovem ela é deturpada, acaba se transmitindo para o outro, e a outra pessoa fica ressentida daquela acusação, né? Então ela se revolta contra essa situação. E nos Estados Unidos, onde surgiu e onde tem o culto aos heróis maior, né? E várias outras nações que se
se miram da sociedade americana, né, buscam esse lado competitivo muito arraigado. Tem que ter a busca de um lado, uma visão do outro lado, do lado social, para um melhor desenvolvimento da sociedade. Boa tarde.